Fala galera, como já sabem, meu nome é Diego Barros, esse é o Medicina Resumida, que finalmente está de volta hoje, dia 6 de março. Como combinamos, vamos iniciar nossa nova programação. Mas antes, eu gostaria de explicar porque hoje não vai sair um vídeo de rotina. Hoje a gente vai bater um pouco no papo, entender o que foi que aconteceu nessas férias, que é algo que de vez em quando vocês acabam perguntando. E eu acabei só relatando nesse vídeo daqui, em forma de brincadeira, algumas dúvidas que a gente acaba tendo ao longo das férias, mas nunca relatei realmente o que é que eu faço. Então eu vou aproveitar o vídeo para poder falar um pouco sobre isso e explicar também o porquê que hoje não vai ser o vídeo de rotina. Mas calma, que a exceção é apenas hoje. Beleza, galera? Então já sabe, se tá interessado, aguarda só a vinheta e pode soltar. Então galera, pra quem já tá querendo saber logo do vídeo de rotina, eu vou começar logo com esse ponto que é bastante simples. O vídeo de rotina, eu preciso que eu esteja com a rotina realmente funcionante, ou seja, que eu esteja com a maioria das disciplinas funcionando normalmente, para que eu possa realmente mostrar uma rotina interessante para vocês. E por isso eu preferi guardar essa semana pós-carnaval, que já que eu moro em Salvador, acaba tendo alguma dificuldade em alguns campos de prática. E por isso, depois do carnaval, fica muito mais fácil eu estar com a rotina cheia e ir mostrando cada peculiaridade para vocês. E por isso eu preferi deixar um vídeo à parte nessa segunda-feira. E essa semana eu já vou gravando minha rotina, mostrando cada minúcia, cada detalhezinho. E na próxima segunda vocês vão poder assistir e conferir cada detalhe. Beleza? Então, tenham calma que a programação nova vai ficar toda certinha e não foi nenhum imprevisto, nada demais. Simplesmente foi uma opção que a gente acabou escolhendo para poder trazer o melhor para vocês. Beleza? Então galera, agora falando um pouco sobre as férias. Eu brinquei nessa sketch que justamente a gente tem diversas opções. A gente normalmente planeja estudar, colocar os assuntos em dia, estudar aquele assunto que às vezes você guardou de lado, não teve um tempo durante as aulas e você queria um tempo livre para poder estudar aquilo à parte. Mas você realmente acaba descansando muito mais, assistindo filmes e séries, lendo um livro que você guardou e não estava com tempo durante o semestre. E foi bem isso que eu realmente acabei fazendo. Claro que eu tive diversas responsabilidades, tomou bastante tempo também das férias, mas quem segue o Instagram pessoal viu que eu descansei bastante, tirei um bom tempo para poder ver família, ver amigos, passar um tempo mesmo colocando a conversa em dia, descansando a mente completamente de todas as responsabilidades, e eu acho que isso realmente é importante. Então, a primeira coisa que eu preciso diferenciar para vocês é as férias de final de ano e as férias de meio do ano. No meio do ano, normalmente as férias são mais curtas, e por elas serem mais curtas, você tem que ser muito objetivo no que você tem que fazer, pelo menos aqui é assim. Então, como normalmente é 1, 2 semanas, às vezes 3 semanas, aí já fica um pouquinho mais fácil, eu normalmente descanso a primeira semana para poder dar aquela relevada no assunto, arear a mente um pouquinho, e aí depois vou começar a organizar e executar as coisas que eu tinha para poder organizar e fazer. Isso no meio do ano. Já no final do ano eu tiro bastante tempo realmente para poder descansar, porque é durante esse descanso que eu acabo tendo ideias, pensando em coisas novas aqui para o canal, e também para a vida pessoal, acadêmica, para poder realmente ver o que é que eu quero fazer. Então você ter a mente tranquila e a mente aberta ajuda sim você a vir com a energia renovada, mas também ter ideias do que fazer ao longo daquele semestre que vai vir à frente. Então sim, foi uma das coisas que eu fiz, foi descansar bastante. A segunda coisa que eu acabei tendo que adiantar foi meu TCC. Como era uma coisa que já está chegando e está atrasada um pouquinho atrasada, eu precisei realmente me dedicar um pouco ao meu TCC, organizar. Eu estou todo numa parte de análise estatística, é uma parte um pouco mais complicada. Não precisa se desesperar se você não está na faculdade ainda, mas a depender do tema que você pegue, você vai precisar de um auxílio de um estatístico, além do seu orientador. E eu estou bem nessa parte, em que eu tenho que ficar realmente entendendo o que significa aqueles dados que encontramos. Olhar o que é realmente relevante, o que se pode defender ou não. Ou seja, para poder, depois disso, eu conseguir realmente escrever e detalhar quais foram os resultados obtidos. Se vocês quiserem, depois eu entro mais nessa parte do TCC e explico sobre qual é o meu tema, mas deixa estar mais adiantado que eu trago
mais informações, trago algo mais completo para vocês. Então isso também tomou bastante do meu tempo. Outra responsabilidade que eu tive que fazer é o projeto que a gente não está contando até agora, e calma que ao longo do semestre a gente vai falando, mas ainda não é o momento, que também toma bastante tempo. Estamos fazendo isso para vocês, vocês vão ver, tá realmente fenomenal, a ideia foi muito boa e eu fico me coçando para poder falar, porque realmente eu estou muito empolgado. Mas ao longo do semestre a gente vai falando, mas isso também tomou bastante do meu tempo. Além disso, eu tive que organizar as ideias, ou seja, a gente tinha esse ano que é bastante complicado pra gente, na verdade a gente tem esse ano que é bastante complicado pra gente, que 5 da gente vai entrar no internato. Então, no meio do ano, quando a gente entrar no internato, nossa rotina vai mudar completamente, o que acaba sendo interessante para vocês acompanharem isso. Inclusive é um dos motivos de a gente colocar esses vídeos de rotina na segunda-feira, porque vocês vão poder seguir isso de perto ao longo do meio do ano e inclusive poder comparar. Vocês vão ter esse semestre agora para poder analisar como é uma rotina mais aprofundada do ciclo clínico, ou seja, o último semestre, em que atualmente a gente está focado bastante na emergência, a gente que está no 8º semestre, e Lana, que está no 7º semestre, ela vai mostrar a rotina que a gente teve no semestre anterior. Inclusive, a gente tinha pensado em fazer um resumo de como foi o semestre anterior pra gente, mas como ela já vai mostrar isso de forma um pouco mais detalhada para vocês, a gente optou não fazer isso, e aí vocês vão poder acompanhar o 7º e o 8º semestre na íntegra aqui nas segundas-feiras. E além disso, quando virar o meio do ano, que a gente vai para o 9º semestre entrar no internato, você vai ver uma rotina completamente diferente, vai ver a gente acompanhando algo que é completamente novo pra gente, e aí vai conseguir seguir junto com a gente aquela apreensão, aquele nervosismo, aquelas dúvidas que a gente vai ter de estar realmente no dia a dia ali dentro do hospital. Claro que a gente não vai poder filmar dentro, mas a gente vai poder relatar dentro da ética algumas coisas e vocês vão poder acompanhar isso com a gente. Beleza? Então foi essa mais ou menos a nossa ideia de botar esses vídeos de rotina, e ao mesmo tempo a gente precisou realmente reduzir a quantidade de vídeos que a gente tem ao longo da semana, pois entrando no internato a gente tem que se preocupar, além do internato, que é o melhor momento para você aprender tudo, é a hora que você está ali realmente com a mão na prática. Lembre que, para quem acompanha o canal, eu sempre defendo, a prática é a melhor forma de você realmente aprender. Então calma se você tiver qualquer tipo de nervosismo com o aprendizado. Ao longo da prática você vai realmente tomando mais segurança e fixando melhor o conteúdo. E nada melhor do que o internato para fazer isso. A gente acaba ouvindo esse conselho de muita gente, então a gente quer realmente se dedicar, que é nossa prioridade sim, a gente se tornar ótimos médicos, a gente dar conta do que a gente se propôs a fazer. Então a gente não pode vacilar nessa fase. E além disso, também entrando no internato, a gente já inicia a nossa preocupação com a residência. Então vocês também vão poder acompanhar a nossa preparação para justamente estudar para a residência, nosso processo de escolha. Alguns da gente já tem mais definido na cabeça o que realmente quer seguir, outros como eu quer olhar mais o internato, acompanhar de perto para poder decidir por que área vai seguir. Então vocês vão poder acompanhar isso também. E aí vai ficar também os vídeos de conteúdo, que a gente vai terminar aquela parte básica, de vez em quando você pergunta, cadê o final de digestório, cadê o final de endócrino, de neuro e por aí vai. Então sim, a gente vai terminar esses vídeos, vai ficar mais tranquilo agora que está mais espaçado para a gente poder terminar. A gente sente não poder entregar tanto conteúdo quanto foi no semestre anterior, a gente entregou muito, mas muito conteúdo. Era 4, 5 vídeos por semana, às vezes de conteúdo para vocês, mas foi o que a gente planejou. Ano anterior, a gente focou completamente em entregar muito conteúdo para vocês. Esse ano a gente quer realmente mostrar essa diferença de rotina e continuar entregando conteúdo, só que de uma forma que não aperte tanto assim a nossa rotina e nosso planejamento pessoal e acadêmico, mas que de certa forma vai ajudar vocês também. Beleza, galera? No final do ano, que foi esse da agora, que eu estava fazendo isso, eu tentei justamente tirar esse tempo para mim e voltar com energia renovada. Para quem acompanha mais o canal pode ter visto que pelo menos um pouquinho o rosto emagreceu. E é uma das coisas que eu também fiz, que eu acabei esquecendo de comentar, que foi a prática de esportes. Desde que iniciou o processo lá da faculdade de a gente participar do Intermed Bahia, que iniciou aqui, já foi em 2015, e aí o ano passado foi a segunda edição e eu pude participar, encontrei seguidores lá, isso foi muito bom. Então a gente começou essa prática de esporte, a cultura do esporte um pouco mais forte na faculdade. Então por isso
vendo os ganhos que o esporte traz, aí eu comecei a exercitar um pouco mais, procurar me cuidar um pouco mais, e isso pra mim está sendo excelente. Então eu quero depois, inclusive, poder fazer um vídeo para vocês falando um pouco mais sobre a prática de esportes e os ganhos pessoais que você tem realizando isso. Foi algo que eu demorei a perceber. Sim, de vez em quando eu dava uma corridinha, jogava uma bola, mas não era com tanta frequência e com um horário tão separado como eu pretendo fazer agora. Não só voltado à questão do intermédio, mas eu acho que foi o intermédio que fez eu abrir o olho para isso. Então eu quero também comentar sobre isso. E aí, qual foi o esporte que eu realmente fiquei realizando nas férias? Foi o basquete. Para quem também vê lá no Instagram pessoal, eu realmente não seguia nada de basquete. Eu acho que se eu assistir jogos de basquete na minha vida foram nas Olimpíadas. Mas aí, depois que o pessoal chamou lá, vamos e tal, tá faltando gente para completar o time, a gente foi através do YouTube aprendendo a jogar basquete, sim, acreditem. E ainda assim a gente conseguiu chegar na semifinal, perdendo apenas para os finalistas, e a gente ficou bem feliz realmente com o resultado, porque a gente não esperava, a gente foi meio que autodidata, vamos dizer assim, para poder aprender a jogar basquete, que é um esporte que exige bastante coordenação motora. E aí foi assistindo vídeo, na força de vontade, que a gente conseguiu chegar em um nível pelo menos razoável e lá praticar. Agora, dessa vez, a gente vai continuar praticando, aprendendo aos poucos, se divertindo, claro, muito, usando isso para poder aliviar a tensão ao longo do semestre e chegar lá, tentar chegar um pouco melhor nesse intermédio e obter resultados ainda melhores. Quem sabe uma final, quem sabe não ser campeão, não sei. Mas a gente vai estar continuando aí treinando, se exercitando, que a gente tem vários ganhos em cima disso. E isso eu vou falar com vocês depois, se vocês realmente quiserem isso mais rápido, estão querendo saber mais sobre o assunto, já sabe. Comentários aí embaixo, pede, que a gente já coloca um pouco mais acima na lista de prioridades. Beleza, galera? Então, eu acho que é isso. O ponto que eu faltava falar era isso, de dicas que eu tinha para poder dar é realmente relaxe a cabeça, se organize, aproveite esse período de férias para você. Eu vejo que tem muita gente que realmente acaba se desgastando bastante ao longo do semestre, tem uma certa dificuldade às vezes de organização, ou então às vezes vai de personalidade, e aí a pressão acaba sendo ainda maior ao longo do semestre, e você precisa realmente aguentar, se renovar ao longo das férias para poder voltar realmente energizado e aguentar outro semestre e não ficar tão sobrecarregado. Você realmente precisa viver um pouco para conseguir dar conta de tudo. Então eu sei que sempre vai ter segurança, sempre vai ter muitas atividades extracurriculares para poder fazer, mas tenta separar um tempinho para você que faz muito bem. Beleza, galera? Então eu espero que eu tenha relatado pelo menos boa parte do que foi que eu fiz nas férias, de como vai funcionar a medicina resumida, o porquê do vídeo de rotina e tal. Então acho que eu cumpri o propósito do vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Então já sabe, se gostou, clica aí no gostei aí embaixo. Se tem alguma sugestão, também coloca nos comentários. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E a gente se encontra na próxima segunda no vídeo de rotina. Mas claro que ao longo da semana vão ter outros vídeos dos outros membros do Medicina Resumida. E a gente se vê por aí. Qualquer coisa, redes sociais. Segue lá no Facebook, no Instagram. E claro, lá no Instagram a gente vai voltar a fazer aquelas brincadeirinhas na história que antes a gente usava no Snapchat. Beleza, galera? Então eu já fui, um grande abraço e falou!